Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Estou bem, obrigada. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso livro, ao nosso conteúdo, né? Que a gente vai falar agora sobre estudo dos gases. Quando referimos a uma substância da fase gasosa, devemos usar sempre essas grandezas: volume, pressão e temperatura. Como o gás é um fluido que sofre grandes variações de volume, quando submetido a uma pressão, ele ocupa todo o espaço, não possui forma nem volume. Ele apresenta apenas uma estrutura desorganizada. E quando duas das três variáveis se alteram, volume, pressão e temperatura, dizendo que o gás sofreu uma transformação. Então, consideremos 4 transformações em que uma das variáveis, de suas variáveis, permanece constante. E a equação geral dos gases ideais, PVT. Pode aparecer 2 pressões, 3 pressão, 2 volume, 3 volume e assim sucessivamente. Quem manda é a questão. Então, essa equação aborda as 3 variáveis do estado, pressão, volume e temperatura. São grandezas proporcionais, ou seja, se o aumento de um afeta o aumento do outro. Primeira transformação, isotérmica. Isotérmica, o que acontece? Temperatura constante. Se a temperatura é constante, a gente, olhando lá para a equação geral, eu excluo essa temperatura. Sobra quem? Pressão e volume. Na isobárica, Gay-Lussac. Se eu mantenho a pressão constante, o volume ocupado por certa massa gasosa, na isobárica, então quem permanece constante é a pressão. Se a pressão permanece constante, olhando lá na equação geral, sobra volume sobre temperatura. Então, aquela que permanece constante, você exclui da equação geral. Isométrica, isocórica, isovolumétrica, como o nome está falando, isovolumétrica, volume constante. Se volume constante, sobra pressão sobre temperatura, ok? Sendo que essa temperatura tem que ser em Kelvin. Não é à toa que a gente estudou lá nas escalas, não é isso? Nas escalas de temperatura Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, esse estudo dos gases, temperatura em Kelvin. E a equação de um gás ideal, a equação de Clapeyron. A equação que descreve normalmente a relação entre pressão, volume e temperatura e a quantidade em mols de um gás ideal. PV-nRT. P, pressão, V, volume, N, número de mols de um gás, R é constante universal, que varia de 0,082 atm, atmosfera, vezes litro, por mol, vezes Kelvin, ok? T, temperatura, ou PV é igual a M. Esse M aqui é a massa do gás sobre o Mzão, para diferenciar dos M's, que é a massa molar, R, constante universal, vezes temperatura, ok? Então, já foi encaminhado a lista de exercícios para vocês lá no portal. A escola também ficou disponibilizada para entregar para os pais de vocês, tá bom? Então, tentam responder essas questões. Na próxima aula, a gente resolve algumas dessas questões para ver se surgiu alguma dúvida, ok?
Então, muitíssimo obrigada. Até a próxima.